Simbora, meu povo, para o nosso último videozinho de hoje, pra gente terminar o nosso encontro com galinha cantando e tudo. É isso aí, vídeo de sítio, é assim mesmo. Mas deixa de blá 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 e Enem 2019. Então tava na prova de vocês ano passado, né? Foi uma questão nada legal, mas dá pra fazer, porque a gente sabe a ideia de probabilidade complementar. Então, sempre, minha gente, que uma coisa tá difícil, usa o complementar e depois tira de 100% que você consegue fazer. Ó, o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber a placa de anúncio é 1/2. A probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Ou seja, se ele colocar uma placa, a probabilidade de ver é 1/2. E a de não ver também é 1/2, né? Probabilidade de acontecer, mas de não acontecer, sempre vai dar 100%. Então, se eu pegar a de ver, que é 1/2, e somar com a de não ver, que é 1/2, isso vai dar denominadores iguais. Repete e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. 2/2, 1. Em porcentagem, vezes 100, isso dá 100%. Ideia de probabilidade complementar. Mas ele não disse nada, ele só disse que a probabilidade de ver é 1/2. Sim, ver 50%. Não ver 50%. Quando eu somo, tem que dar 100. 1/2, concorda comigo que é 0,5? Se eu pegar 1, dividir por 2, não dá, coloca um 0, 0, 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, a probabilidade de ver é 0,5. Vezes 100, 2 casas para a direita, 50%. Então, a de não ver, 50%. Ok. Tô parando assim, minha gente, sem ler o problema todo, porque eu quero pontuar algumas coisas com vocês, né? Certo que na hora da prova vocês vão ficar fazendo essas reflexões. Porém, quero fazer essas reflexões aqui com vocês. Então, com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99/100. Ou seja, probabilidade de ver, olha a pegadinha aí, pelo menos, péssimo esse piloto, pelo menos, agora ficou junto, uma das placas. Então, minha gente, quando fala isso, pelo menos uma, é uma coisa muito difícil. Muito difícil, porque você pode fazer assim, a probabilidade de ver uma e não ver 5. A probabilidade de ver 2 e não ver 4. A probabilidade de ver 3 e não ver 3. Porque pelo menos uma é no mínimo uma. Isso é muito difícil, certo? Aí ele quer que a probabilidade de ver pelo menos uma seja 99%. 99/100 é 99%, né? Como é que eu vou garantir que o cara vai ver pelo menos uma? Então eu vou trabalhar com o contrário. Eu vou trabalhar com a probabilidade de não ver nenhuma. E a probabilidade de não ver nenhuma, se 99% é a de ver, a de não ver é 1%. Porque a de ver, que ele quer, que seja pelo menos 99%. E ele não vê 1%, quando eu somo 100%. Deu para acompanhar isso? Deu para pegar essa deixa? Então, de novo. Com a autorização dos órgãos competentes, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas, tem muito isso no SSA, né? Esse pelo menos, a gente trabalhou demais com probabilidade complementar. Então, a probabilidade de ver pelo menos uma das placas fosse maior que 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é, observe que já tem uma. Eu quero saber quantas que eu vou instalar. Se são 99,
51, 50, 6 ou 1. Então, já tem uma. A probabilidade de ver essa uma placa é 1 sobre 2, 50%. E a de não ver, 50%. Eu quero isso? Não, porque a de não ver é 50%. Eu quero que a de não ver seja 1%, certo? É isso que ele quer. Nossa, mas ele disse que queria que a probabilidade de ver pelo menos uma fosse 99%. Sim. Se a de ver pelo menos uma é 99%, a de não ver é 1%. Então eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Porque isso aqui é difícil demais. Certo? Então, se eu tiver uma placa, a probabilidade dele não ver é 50%. Tá alto demais. Eu quero que a probabilidade seja 1%. Certo? Então vamos continuar aqui. Se ele tiver duas placas, ou seja, se eu marcar a letra E, que é instalar uma, por que instalar uma? Porque ele já tem uma, então ele vai ficar com duas. Qual é a probabilidade de não ver? A probabilidade de não ver a primeira é 1 sobre 2. E a probabilidade de não ver a segunda também é 1 sobre 2, porque a probabilidade de ver é 50% e a de não ver é 50%. Então, não ver a primeira, 1 sobre 2. E multiplicação, não ver a segunda, 1 sobre 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 sobre 4. O que é 1 sobre 4? Não dá para dividir, coloca um zero, uma vírgula. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. E aí fica 20, né? 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. 25%. É isso que ele quer? Não, ele quer 1%. Então, eu já sei que duas placas não atendem minha situação. Por que duas placas não atendem minha situação? Porque se eu tiver duas placas, a probabilidade de não ver vai ser de 25%. E eu quero que a probabilidade de não ver seja 1%. Aí eu vou fazer tudo isso assim, 3 placas, 4 placas. Não. Não. Eu vou para a letra D, que seria colocar 6 placas. Então, se ele colocar 6 placas, ele vai ficar com 7 placas na rodovia, porque ele já tem uma. Então, com 7 placas, ele colocou 6, que é a letra D. Por que ficou 7? Porque ele já tem uma na rodovia. Vamos ver com 7 placas se a probabilidade de não ver fica menor ou igual a 1%, certo? Então, ó, 7 placas. A probabilidade de não ver a primeira, 1 sobre 2, 50%. Ou ele vê ou ele não vê. A de não ver a segunda, também. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Observa que ele colocou 6, já tinha uma. Então, minha gente, ó, tudo isso é multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora aqui o negócio é mais devagar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 16 vezes 2. Meu Deus, perdi. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Então, se ele tiver 7 placas na rua, a probabilidade de não ver é 1 sobre 28. O que é 1 sobre 28? Não sei, vou dividir aqui. Se você sabe, me conta. Só não vale pegar a calculadora, tá? No Enem não tem calculadora. Coloca um 0, 0, coloquei o 0, sou obrigada a dividir, né? Não dá, mas sou obrigada a dividir, porque eu coloquei um 0 aqui. 10 dividido por 128 não dá, então eu vou colocar um 0 aqui. 0 vezes 128 é 0. Para 10, 10. Isso é resto. Então agora eu posso colocar outro 0. Coloquei 0, não foi? Sou obrigada a dividir. 100 dividido por 128, de novo não dá. Então, 0 vezes 128 é 0. Para 100, o resto é 100. Observa que esse 100 daqui é resto. Agora eu posso colocar mais um 0 aqui. Agora ficou 1000 dividido por 128. Aí agora dá para dividir isso aqui, né? 128 vezes quanto? Não sei, vou chutar 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. 16, 22. 8, 10. Aí, passou, né? Então vai ser 7. 7 vezes 128, não sei quanto é, aí vai ficar um resto aqui. Observa que isso aqui, quando eu multiplicar por 100, eu vou andar 2 casas e vai ficar 0,7 alguma coisa por cento. Isso é menor do que 1%.
Ou seja, se eu tiver 7 placas na rua, a probabilidade da pessoa ver vai ser 127 sobre 128. Se a de não ver é 1 sobre 128, a de ver vai ser 127 sobre 128. E aí, se você fizer essa conta, que não precisa, você vai ver que não dá para dividir, coloca um 0, 0, vírgula, e aí você vai fazer 128 vezes 9. Isso aqui vai dar 72, 18, 25, 9, 11. Se eu colocar vezes 10, vai dar 1.280 que passa. Então, vezes 9. Aí eu vou fazer 1.270 menos 1.152. Não dá, pega aqui emprestado. 10 menos 2, 8. 6 menos 5, 1. 2 menos 1, 1. Nada menos nada, nada. Vai ficar 118. Aí não dá, coloca um 0. 1.180. Se é 1.180, então pode ser 9 de novo. Observe que quando eu multiplicar isso por 100, vai dar 99, alguma coisa por cento. Isso é maior que 99%, como a questão queria. Chata essa questão, né? Horrível. Mas caiu na prova, a gente tem que fazer. E o tema é probabilidade. Tentem como tarefa de casa. Vou abrir um espaço lá no Google Sala de Aula para você me enviar a resolução. Apenas a 9ª questão. Apenas a 9ª questão. É isso. Valeu. Até mais. Muito obrigada. Tenham um excelente dia e até a próxima, se Deus assim nos permitir.